Bom dia, estamos aqui para a aula de Fundamentos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns comandos a mais aí de gerenciamento de arquivos no Linux. E vamos começar abrindo o terminal. Aqui no Ubuntu, Ctrl Alt T, ele abre o emulador de terminal, né? E aí aqui a gente tem, como a gente já falou em outras aulas, o shell do Linux, né? Que é o bash, esperando aqui a gente digitar comandos. Estou acessando o diretório, né? Lembrando que diretório é a mesma coisa que pasta, né? No modo de interface gráfica no sistema operacional. No modo texto a gente chama de diretório. Na verdade, o nome diretório é o nome mais técnico, né, para isso. E aqui eu estou acessando o diretório do meu usuário, Gaio. E a gente, na outra aula, na aula anterior, a gente criou alguns diretórios, alguns arquivos. Então, vamos ver aqui. Eu lembro que a gente criou arquivos, né? Agora eu vou criar de novo. Deixa eu ver se foi dentro de documentos. Acho que eu estava acessando o outro sistema Linux que eu possuo. Ah, tem aqui, ó. Então, dentro do diretório Documentos, eu tenho o diretório Fundamentos. É aqui mesmo. Então, vou voltar aqui. Então, vejam os três comandos que eu usei agora. Eu entrei no shell, vou limpar a tela, posso limpar escrevendo o comando clear, que é limpar, ou pressionando nas teclas Ctrl L. O que eu fiz assim que eu acessei? Eu digitei o comando ls, que faz a listagem do conteúdo desse diretório, né, dessa pasta. E mostrou tudo que eu tenho aqui. E aí eu usei o comando cd espaço para entrar dentro desse diretório aqui, documentos. Eu fiz isso digitando cd e o nome do diretório, apertei a tecla tab que ele completa o nome. E acessou o diretório documentos. De novo eu digitei aqui o comando ls para ver o que tem aqui dentro e eu achei que tem aqui o diretório fundamentos. E vou acessar o diretório fundamentos. Opa. ls para ver o que tem aqui dentro. E aqui eu tenho uma série de conteúdos. Esse diretório, na verdade, é mais antigo, né? Eu usei com a turma de fundamentos de outra ETEC que eu trabalho. Mas vou aproveitar esse diretório fundamentos aqui para criar um diretório da aula de hoje. Então, para criar o diretório, comando para criar um diretório é mkdir. Lembrando que os comandos sempre eu tenho que digitar em letras minúsculas. E ao digitar aqui mkdir e o nome de um diretório que eu quero criar, por exemplo, aula com primeiro A maiúsculo, cuidado que o Linux faz diferença de maiúsculo e minúsculo. Sempre que eu for digitar o nome desse diretório, eu vou ter que pôr a primeira letra maiúscula. Aula, e hoje é 9/9, 9 de setembro. Certo? Agora, se eu digito o comando ls para ver o que tem dentro do diretório fundamentos, agora aparece aqui o diretório aula 9/09/09, 9 de setembro. E se eu quiser agora colocar algum conteúdo lá dentro, basta eu acessar. Vamos supor que eu queira copiar algum arquivo que está aqui. Deixa eu limpar a tela de novo. Então, aqui dentro do diretório fundamentos, eu tenho vários arquivos. O que está em azul é diretório, o que está em branco é arquivo comum, esse que está aqui um roxo, né, é um arquivo MP4, é um vídeo. E na cor branca, né, a gente tem arquivos comuns. A aula passada, os arquivos comuns apareceram na cor verde, porque eu estava em outro Linux, no Linux Elementary. E esse aqui é o Ubuntu. Esse é, acho que, o Linux mais usado por usuário comum, né, no mundo. Provavelmente é o Ubuntu um dos mais utilizados, aí se não for o mais utilizado.
E aí, vamos supor que eu queira pegar esse material de apoio fundamentos e copiar para dentro do diretório aula 9 de setembro que eu acabei de criar. Comando para copiar arquivos é o comando cp. É muito fácil guardar comandos no Linux porque eles lembram da palavra em inglês abreviada. Por exemplo, cp é a abreviação de copy, e copy é copiar em inglês. Então, se eu digito o comando cp, o nome do arquivo que eu quero, o posição inicial dele, mat, ele entendeu material, só que como tem dois arquivos material aqui, ó, quando eu apertei a tecla Tab, ele não sabe qual é, então ele deu um espacinho aí. A barra invertida representa o que você colocar depois, ele vai interpretar exatamente como está. Então, depois da barra invertida tem um espaço. Então, é a mesma coisa que dizer aí para o sistema, olha, tem um espaço aqui, eu quero que você considere esse espaço. Por isso que tem a barrinha antes do espaço. Ao colocar aqui D, agora ele completa o nome, porque um dos materiais aqui não tem a palavrinha aí D, a preposição D, né? Então, quando eu coloquei D, ele só pode ser esse aqui, né? Então, eu vou copiar esse arquivo para o diretório que está aqui dentro, aula 0909. Tem que pôr aula 0909. Ao fazer isso, eu vou ter uma cópia desse arquivo lá dentro. Vocês vão ver que o arquivo continua aqui, ó, material de apoio fundamentos, PDF. E se eu acessar o diretório aula 0909, limpar a tela, agora estou acessando o diretório aula 0909, comando ls, olha aqui, tem uma cópia do arquivo PDF aqui. Então é a mesma coisa que lá no Windows ou na interface gráfica do Linux, você clicasse no arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V dentro da pasta que você deseja. Ou arrastar segurando a tecla Ctrl, ou clicando com o botão direito copiar, depois lá no local que você deseja colocar, botão direito colar. É a mesma coisa aqui no modo shell, né, no bash, nós usamos o comando cp. E se você quiser visualizar esse arquivo, como ele é um PDF, eu tenho que abrir ele na interface gráfica. Mas só para mostrar para vocês que isso que eu fiz tem impacto lá na interface gráfica, eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos da interface gráfica. Ao clicar aqui em documentos, eu tenho a pasta aqui, o diretório fundamentos, tem um diretório aqui, aula 0909, e tem aqui a cópia do arquivo que eu acabei de fazer. Se eu abrir esse arquivo, o material aí que eu fiz para as primeiras aulas de fundamentos. Tá? Vou até deixar aqui minimizado para a gente conferir aqui na interface gráfica o que acontece. Tudo que a gente fizer de mudança aqui no modo texto, no shell, né, no bash do Linux, ele altera aqui na interface gráfica. Você está alterando no sistema mesmo. Então, se eu remover agora esse arquivo, para eu excluir esse arquivo aqui, material de apoio e fundamentos, eu uso o comando rm. O comando rm exclui arquivo. Eu uso o comando rm e o nome do arquivo. Ao digitar o comando ls, não apareceu mais nada. Opa! Olha, não tem mais nada aqui. Ele repete a linha do shell, porque não tem conteúdo mais aqui dentro do diretório aula 0909. Para eu acessar o diretório um nível acima, vamos ver opções de comandos. Opções de comandos é sempre que você usa um comando com algum caractere a mais, alguma palavra a mais. O comando cd ele tem vários usos. Sempre o comando cd é para você mudar de diretório, mudar de pasta. Se eu quiser, eu estou aqui dentro, ó, aula 0909, estou acessando esse diretório. Se eu quiser acessar o diretório que está logo acima, apesar disso daqui estar na horizontal, mas na hierarquia de pastas, de diretórios, essa aula 0909 é um subdiretório de fundamentos, ou seja, está
dentro, vamos dizer assim, de fundamentos. Então está abaixo. Se a gente considerasse, porque o sistema operacional funciona como se fosse uma árvore, a estrutura de arquivos funciona como se fosse uma árvore invertida, uma árvore de ponta cabeça. Então lá no alto está a raiz, e à medida que você desce, vai ramificando em galhos, né? Como os galhos de uma árvore. Então aqui eu tenho o diretório aula, acima dele está fundamento, diretório aula, acima dele está fundamentos, acima de fundamentos está documentos, acima de documentos, esse tio aqui representa o diretório do usuário. Como o usuário aqui é Gaio, então o diretório que está escondido aqui é Gaio, acima de Gaio é home, então para ver o caminho completo, é só digitar o comando pwd. Olha que caminho comprido. Eu estou dentro do diretório aula 0909, que está dentro de fundamentos. Fundamentos está dentro de documentos. Ainda esqueci, não sei se eu mencionei. Documentos eu mencionei, porque já está ali aparecendo. Documentos está dentro do diretório Gaio. Gaio está dentro do diretório home. E home está na raiz do sistema. A primeira barra do caminho completo não é só um separador. Essa primeira barrinha indica o diretório mais alto do sistema, que é chamado de diretório raiz. Todas as demais barras são só para separar nome de diretório, para mostrar que um diretório está abaixo do outro. Então, para eu acessar um diretório um nível acima, eu uso o comando cd espaço ponto ponto. Vocês vão ver que vai sair de aula 0909 e vai para fundamentos. Olha lá. Ele subiu o nível. Se eu repito esse comando, professor, como é que você fez isso? De repente apareceu o comando de novo? Só pressionar a tecla de setinhas de movimentação do teclado, a setinha para cima. Ele repete o comando que já foi utilizado. Aí pressiono Enter, saiu de fundamentos, subiu para documentos. Se eu faço de novo, saiu de documentos, foi para o diretório aqui, representado por um tio, que é o diretório do usuário. Se eu digito o comando pwd, diretório do usuário, é o diretório Gaio, porque o usuário é Gaio, que fica dentro do diretório home. Tá? Então é assim que a gente se movimenta, subindo o nível de cada vez. Se por acaso você desejar acessar diretamente o diretório aula 0909, para descer níveis, aí eu tenho que especificar o caminho. Estou dentro do diretório Gaio. Logo abaixo dele eu tenho que acessar documentos. Logo abaixo de documentos tem que acessar fundamentos, barra, dentro de fundamentos, aula 0909. Então veja, eu tenho que especificar o caminho inteirinho a partir de onde eu estou. Se eu estou dentro do diretório Gaio, dentro do diretório Gaio tem documentos, dentro de documentos fundamentos, dentro de fundamentos aula 0909. Então eu tenho que escrever esse caminho. Aí eu acesso de uma vez só. Estou no diretório aula 0909. Certo? Para movimentar aí com o comando cd. Uma outra opção do comando cd é ir direto para o diretório do usuário. Tem como fazer isso. Basta usar o comando cd e o tio não representa o diretório do usuário, só escrever o tio aqui. Enter. Olha, ele foi direto para o diretório do usuário. Digitar o comando pwd aqui que mostra o caminho completo. Olha só. Estou no diretório do usuário, usuário Gaio. Ah, e se eu quisesse voltar para onde eu estava antes? Comando voltar é cd traço. Ele volta lá para o diretório aula. Cuidado que voltar não é a mesma coisa que subir. Vocês acabaram de ver aqui a diferença. O cd traço e o cd ponto ponto não tem nada a ver, tá? cd traço ele volta para onde estava antes. Não importa se para baixo ou para cima na árvore de diretórios, tá? Eu estava aqui acessando o diretório do usuário, Gaio, aqui. Ao digitar comando cd traço, eu voltei para o diretório aula que está lá embaixo, porque era o diretório que eu estava acessando imediatamente antes. Então é para isso que serve o comando cd traço, cd menos, é voltar mesmo. Enquanto que o comando cd ponto ponto, ele vai subindo. De aula 0909, ele vai para fundamentos e assim por diante. Tá?
Agora, se eu der o voltar, ele vai voltar para a aula, que é o diretório que eu estava acessando antes. Vocês também poderiam me perguntar, professor, tem como então subir de uma vez também lá para documentos? Tem, é só você verificar quantos níveis você precisa subir. Estou em aula, eu quero subir para fundamentos, um nível. De fundamentos, quero subir para documento, 2 níveis. E aí você usa assim, ó, ponto, ponto, um nível, usa a barra para separar, ponto, ponto de novo. Estou subindo 2 níveis na árvore de diretórios. E aí acessou direto documentos. Certo? Então chega agora de falar do comando CD, vamos continuar a falar de comandos lá com relação à cópia, remoção de arquivos, né? A gente já viu isso. E tem também como mover arquivo. Então aqui em documentos, deixa eu ver algum arquivo aqui. Eu tenho esse arquivo aqui, material, fundamentos, Ubuntu, Linux, ODT. Daqui é um arquivo de texto, do editor de texto LibreOffice Writer. Writer ele é equivalente ao Word. Então eu tenho como pegar esse arquivo aqui, né, por exemplo, outro arquivo, e mover ele de lugar. Como ele é material de fundamentos, em vez de deixar aqui em documentos, eu vou mandar ele para o diretório fundamentos, que está logo abaixo do diretório documentos. Então eu vou mover, é abreviação de... Se você olhar isso daqui, você fala, ah, professor, está em português, é move. Não é move, não. Isso é move. Move é mover em inglês. E o comando para mover é a abreviação de move, que é MV. MV, o nome do arquivo, que é aquele ali que está marcado, material, fundamentos.odt, eu vou mandar para o diretório, sempre espacinho, tá? Sempre quando vocês querem especificar origem, então é quem vai, né, a origem, para onde vai, espaço, e aí o destino. Documentos. E moveu. Perdão, cometi um erro aqui. Esquece o que eu fiz aí, eu vou corrigir aqui. Cometi um erro. Deixa eu voltar aqui. Depois eu explico o erro que eu cometi, tá? Acho que ele não fez nada. Como moveu para o mesmo lugar, ele não fez nada, né? Deixa eu ver, cadê o arquivo? Fiz uma bobagem aqui, pessoal. É o seguinte, quando você move para o mesmo lugar, ele acha que você quer mudar de nome o arquivo. E aí foi o meu erro. Eu já estou acessando o diretório documentos. Vamos pegar outro arquivo. Vamos pegar esse roteiro de estudo. Então, vou mover o roteiro de estudo do estudante.docx e aí eu vou mover para fundamentos. Agora sim, não está aqui ao acessar fundamentos. Cadê o roteiro? Roteiro de estudos do estudante. Está aqui, ó. E ele não está mais aqui em documentos. Pode procurar aqui, roteiro de estudos do estudante.docx, não está mais aqui. O que aconteceu? Agora, eu movi, tirei, mover não é igual copiar. Quando você copia, o original permanece no lugar. E você faz uma cópia. Né? Igual quando você vai fazer cópia aí de documento, né? As máquinas de fotocópia, né? Popular Xerox. Então, você
tem o original e faz uma cópia. Aqui o arquivo, quando você copia, ele vai continuar existindo o arquivo original e você cria uma cópia em outro local com outro nome, com o mesmo nome, né? Ou no mesmo local com outro nome. Agora, quando move, ele tira do lugar, não tem mais aqui o roteiro de estudos do estudante foi parar lá dentro do diretório fundamentos, que foi para onde eu movi. Tá aqui ele, foi esse arquivo que eu movi, ó. Movi ele para cá. Certo? E o comando move tem uma outra função. Quando você está lá no Windows e quer alterar o nome de um arquivo, ou no Android, no celular, você tem a opção lá de renomear o arquivo, né? Então, comando de renomear. Aqui no Shell não tem um comando específico para renomear. Você move de um nome para outro, tá? Quando você quer, então, fazer alteração do nome do arquivo, você simplesmente muda de nome, move de um nome para outro. Vou voltar lá em documentos. Aí, por distração, eu peguei o arquivo aqui que se chamava material de fundamentos e eu renomeei para documentos, porque eu queria copiar o arquivo para diretório documentos, mas já estou no diretório documentos. Então, ele achou que eu quis renomear. Agora, se eu quiser voltar o nome, eu pego, uso o comando mv. Eu acho que ele deu um espacinho no nome. E vou chamar ele de material. Não. Tá. Olha lá, estava aqui um arquivo documentos, ele desapareceu, e agora tem um arquivo material com letra minúscula. E vou pegar agora esse arquivo material e vou colocar um nome melhor nele. Não quero que fique se chamando material, quero material fundamentos. Tem um problema aqui. Quando você quer colocar um nome com espaço no Shell, você não pode fazer isso daqui, ó. Simplesmente colocar o espaço. Porque o Shell vai achar que você está com 3 informações diferentes. Né? E aqui, material fundamentos, ele vai achar que são 2 nomes diferentes. Para especificar que é um nome só, ou você coloca entre aspas, ou coloca uma barrinha invertida antes do espaço. As duas coisas dão certo. Não precisa usar as duas juntas. Ou você coloca entre aspas o nome inteiro, ou você põe a barrinha aqui antes do espacinho. Aí ele aceitou. O arquivo material com letras minúsculas virou material espaço fundamentos. E vou mandar lá para o diretório de fundamentos esse arquivo. Quero mover ele. Agora vou mover de lugar mesmo. Material fundamentos, eu quero que vá lá para o diretório fundamentos. Ele não vai aparecer mais aqui, ó, não tem mais material fundamentos aqui. E lá dentro do diretório fundamentos vai estar o arquivo material fundamentos. O arquivo que eu acabei de mover. Então, o comando move pode, se você só trocar de nome, ele renomeia. Se você trocar de lugar, ele move para outro lugar o arquivo, certo? Se não mudar de lugar e só alterar o nome, ele é utilizado para renomear. É isso. Deixa eu ver. Um último comando que eu quero passar para vocês é comando para excluir diretório. Tem 2 comandos. Vamos acessar o diretório aula 0909. Não tem nada aqui dentro, certo? O diretório está vazio. Quando o diretório está vazio, nós podemos excluir com o comando rmdir. Ele só exclui diretório, né, pasta vazia, né, diretório vazio. Esse diretório aula 0909, acabei de conferir que está vazio.
Só que eu não posso excluir o diretório estando dentro dele, acessando ele. Então eu tenho que sair dele. Vou subir um nível lá para fundamentos. E agora, para excluir, eu uso o comando rmdir, espaço, o nome do diretório. Aula 0909. Eu vou excluir essa aula. Essa barrinha que aparece sempre, quando você pressiona a tecla Tab, o próprio shell que põe essa barrinha. Essa barrinha é para dizer que isso é um diretório e não um arquivo, tá? Mas se você omitir, não dá problema. Tá? Não veio resposta nenhuma. Em geral, esses comandos, quando não vem nenhuma informação, nenhuma mensagem, é porque deu certo. Vamos ver se está o diretório aula 0909 aqui. Aparece sempre na cor azul, diretório, né? Tem a aula de 10 de agosto, 1º de julho, nada. Desapareceu a aula 0909. Acabei de excluir esse diretório. Certo? E o último comando, a opção, que é um complemento desse, é como excluir diretório não vazio. Só que tem que tomar um cuidado grande com isso. Se você tiver uma pasta, um diretório cheio de arquivos, e você usar o comando que eu vou mostrar agora, você perde tudo que está dentro lá do diretório, porque vai apagar o diretório com todo o seu conteúdo. Então, muito cuidado na hora de utilizar esse comando. Tenha certeza de que você vai querer excluir o diretório que você está especificando. Então, vou criar de novo o diretório aula. Vou pôr um tracinho agora. Aula 9, ou então 09 aqui, tracinho, separando de e-mails. Então, aula 09-09, estou criando de novo, perdão, comando na CD, né? mkdir. Quem estiver atento aí percebeu. Criei esse diretório. Vou acessar esse diretório? Não, na verdade eu não vou acessar ainda. Eu vou copiar alguma coisa daqui para lá, para o diretório não estar vazio. Vamos copiar material de apoio de fundamentos. CP, material de apoio fundamentos. Eu vou enviar lá para o diretório aula 09-09. Vou fazer uma cópia lá, né? O original continua aqui. Agora, acesso o diretório aula 0909. Aqui dentro agora tem um arquivinho, material de apoio e fundamentos. O diretório não está mais vazio. Vou sair dele para poder excluir ele, né? CD espaço ponto para subir para fundamentos. E agora vou tentar excluir com o rmdir que eu já tinha mostrado para vocês. Olha o que acontece. Agora vem uma mensagem. Falhou em remover aula 0909, diretório não vazio. O rmdir só exclui diretório vazio. Como ele não está mais vazio, tem um arquivo lá dentro, material de apoio e fundamentos, eu não consegui excluir. Para eu excluir, eu tenho que usar o comando que exclui arquivo, que é o rm, com opção. Pela primeira vez aqui, eu vou passar outras opções de comando. Muitos comandos no Linux, no Shell, né? Aqui no Bash, eles têm complemento, têm opções que você pode estender os recursos dele. O RM é um deles. Tem como eu utilizar a opção "-f". Perdão, "-r". Vou aqui só "-r" por enquanto. O comando rm-r, o R aqui é de recursivo, que é recursivo em inglês. Recursivo quer dizer, ele vai tentar excluir o diretório aula 0909 e tudo que tiver lá dentro. Então, agora eu ponho o nome aqui do diretório. Pronto. Olha o que aconteceu. Cadê o diretório aula 0909? Excluiu. Gaio, mas tinha um arquivo lá dentro. Sim, tinha um arquivo, mas como eu mandei excluir recursivamente, ele exclui o arquivo lá dentro e depois exclui o diretório, faz tudo em sequência. Então, cuidado com esse comando rm-r, que é o recursivo. Se você digitar isso num diretório, numa pasta, apaga a pasta e tudo que ela tiver dentro, tá? Então, toma só o cuidado. Quando você tiver certeza,
A vantagem é você conseguir excluir vários arquivos. Se tiver 10 arquivos lá que você tem certeza que não quer mais, você exclui a pasta, né, o diretório, com tudo que tiver dentro, certo? E assim acaba a nossa aula, que faltam 2 minutos para o encerramento. Vou deixar uma atividade de questionário e como alternativa a execução desses comandos que eu mostrei e um manualzinho mostrando esses comandos, como utilizar, tá? Só que você não precisa fazer as duas atividades. Ou responde o questionário, caso não consiga utilizar o Linux, né, o shell do Linux, da forma que eu mostrei aí em outra aula, né, para acessar lá o site Replit IT. Se você não conseguir usar, né, mesmo pelo celular, aí, algum problema de conexão com a internet, faça o questionário. Se conseguir utilizar, melhor fazer na prática, tá? Só por via das dúvidas, eu vou encerrar mostrando aí como acessar o Bash pelo celular, né? Ou pelo notebook, mas pelo navegador, vamos dizer assim. É só abrir aqui, então, uma guia e digitar repli.it. Esse é o site. Aí aparece essa janela, tem aqui o comando, o botão na Start Code. Você clica aqui nesse comando, esse botão, e aí na listinha aqui vai aparecer o Bash, que é o shell do Linux. Bash, 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 bash. Está aqui o Bash, tá? Aí é só clicar no botão Create Rep. Rep acho que é de réplica, né? Aparece um pouco diferente, porque aparece aqui uma janela mostrando os arquivos, aqui esse arquivo main.sh com o conteúdo dele, mas aí como isso daqui não nos interessa agora, só arrasta aqui para cá a tela. Ó. Clica aqui nesse risquinho vertical, né? Esse tracinho vertical, dá um duplo clique com o mouse, né? Se estiver usando o mouse, se estiver no celular, segura aí no mouse para ele manter pressionado aqui e arrasta aqui até na largura que você quiser. E aqui está um shell pronto. E aí é só criar os diretórios, né? Deixa eu ver aqui se ele dá zoom. Já dá um zoom na tela. Ele dá zoom só no navegador. Então aqui o mkdir funciona, né? Vou criar um diretório fundamentos, ele cria. Aqui apareceu, tá vendo? Automaticamente aparece aqui, né? Aqui é como se fosse uma interface gráfica junto, né? Então, criei aqui o diretório fundamentos, já aparece aqui o desenho da pastinha, né? Fundamentos. Se eu acessar aqui fundamentos, eu posso criar aqui dentro o diretório aula 09-09. E se eu clicar aqui na seta, ele mostra que dentro de fundamentos, olha a árvore aqui sendo apresentada. Dentro de fundamentos tem aula 0909. E aí é só acessar por aqui pelo bash, cd aula 0909. Aqui dentro não tem conteúdo nenhum. E tudo que a gente fez dá para fazer por aqui. Então, aproveite, se você precisar criar arquivo, porque aqui não tem arquivo nenhum, só usar o comando touch, e aí dá um nome de arquivo. Eu posso assim chamar o texto, o arquivo. Ele cria um arquivinho chamado texto. Se você clicar aqui do lado esquerdo, olha, diretório aula 09-09 tem um arquivinho chamado texto. Você pode criar então uns arquivos com touch, caso você use aqui na prática para demonstrar para mim como como se faz para copiar arquivo, mover arquivo. Aí você pode ficar brincando aí, copiar de um diretório para outro, de aula para fundamentos, fundamentos para aula, mover de um diretório para outro. E é isso aí. Estouramos em 2 minutos. Está encerrada a aula de fundamentos.